Deixa eu passar agora a palavra para a nossa querida doutora Kátia Magalhães. Boa tarde, Ivan. Nesse caso Zambelli, a atuação do Alexandre de Moraes não foi isolada, muito pelo contrário, foi chancelada por todos os pares da primeira turma e mais, redundou na cassação a fórceps via canetada do próprio Alexandre de Moraes do mandato de Carla Zambelli. E eu te pergunto, o que vai precisar acontecer aqui para que os países livres como Itália, Estados Unidos, Inglaterra, reconheçam que a gente vive sob um regime de terror de Estado? Kátia, boa tarde. É uma alegria estar aqui com a senhora. Bom, vamos ver qual será o próximo passo, porque o primeiro passo foi dado, que é justamente a apresentação dessas motivações. Quem lê ali, né, o que foi dito pela corte italiana, e deixando de lado o nome Brasil diz isso aqui, é muito ditatorial o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Eu acredito, doutora Kátia, que o próprio Supremo tenha dado ainda mais argumentos para isso que a senhora está dizendo, porque o ministro Fachin, o STF inclusive publicou uma nota, diz que vê com preocupação a decisão da Suprema Corte Italiana, da Justiça Italiana. Quer dizer, olha o nível da resposta que o lado brasileiro vem dando para a justiça italiana, que apresentou argumentos, como eu disse, básicos no direito, não é? Para que os países, então, reconheçam, enfim, avancem nessa questão que a senhora levantou, extremamente importante, como eu disse, o primeiro passo foi dado hoje. Agora, na minha opinião, doutora Kátia, seria importante que a oposição brasileira, os opositores disso tudo que está acontecendo, agora com essa decisão da justiça italiana, que vale ressaltar, a justiça italiana ela sofre do mesmo problema que a justiça brasileira, de uma certa tomada da ideologia por parte da esquerda, não é? Bom, agora nós temos, então, Itália, Polônia, Espanha, Argentina, Estados Unidos, acho que já são vários países, né? Se a oposição brasileira fizer um trabalho semelhante com o que foi feito lá nos Estados Unidos, agora com essa decisão da justiça italiana, é possível sim abrir um caminho na União Europeia para que o Parlamento Europeu ou até mesmo a Comissão Europeia possam avaliar a possibilidade de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que a União Europeia dispõe de um dispositivo muito semelhante, que ficou conhecido no Brasil como Lei Magnitsky. Aqui tem outro nome, mas existe esse dispositivo. E eu acredito que com essa decisão agora da justiça italiana, então, se a oposição brasileira articular isso com o governo italiano, que de repente poderia ser o próximo passo, o governo italiano reconhecer que Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, é um preso político, assim como os presos do 8 de janeiro, isso abriria o caminho, então, para levar essa questão para a Comissão Europeia, onde a coisa aí realmente ficaria muito séria. Lembrando que existe já um europarlamentar, da Polônia, que está acompanhando essa questão toda do Brasil e que já havia conseguido 16 assinaturas dos colegas para dar início ao processo de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, o que poderia, pelo menos, dar mais holofotes, né, a tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Reparem o poder e a força que tem a denúncia. Geisiane, devolvo para você. Trazer novamente aqui os nossos analistas políticos, o Ivan Kleber mencionou a nota, acho que vale a pena falar aqui novamente para a nossa audiência, a nota foi assinada pelo ministro Luiz Edson Fachin, o presidente da Suprema Corte. Ele disse que vê com preocupação essa decisão da Corte Italiana, está aí na tela para vocês, ele disse que vê com preocupação, ele menciona ali que essa decisão monocrática foi referendada pela primeira turma, né, passou ali pela primeira turma e todo mundo, portanto, reforçou essa decisão do Alexandre de Moraes, chama a atenção por finalzinho, ali a última linha, ele diz o seguinte: a defesa da jurisdição brasileira, da autoridade das decisões judiciais regularmente proferidas e da independência do Poder Judiciário constitui dever constitucional irrenunciável desta Suprema Corte. O tom do finalzinho aí dessa nota que foi hoje dada à imprensa aí essa nota do ministro, que é presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, né? Então, quer dizer, ele está alegando que, na verdade, esse posicionamento da Suprema Corte é constitucional, mesmo o tribunal italiano sendo muito claro, falando, não, mas ele é a vítima, ele é o juiz de execução penal, ele é absolutamente tudo, ainda assim, eles estão batendo na tecla de que foi tudo constitucional. Passar a palavra agora para o nosso grande mestre Jorge Serrão. Lorde Ivan Kleber, então vamos pegar exatamente nesse ponto em que o Supremo Tribunal Federal soltou a nota oficial com os seguintes argumentos.
o STF esclarece que a ação penal 2428 foi destacado nela que o processo e seus atos transcorreram em estrita observância à Constituição da República Federativa do Brasil, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Só que, como a gente antecipou aqui no JDO segunda edição, a justiça italiana se baseou na brilhante defesa que foi feita a favor de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. E ali foi relatado todo ponto que foi realmente conflitante de desrespeito ao Estado de Direito e ao devido processo legal. Então, nós temos hoje agora uma guerra de narrativa. Um Supremo que nega esse tipo de declaração de problema, assume para o próprio Supremo que a decisão foi do Supremo e agora a gente vai ter a questão internacional. O que antes talvez fosse apenas uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, agora, até com esse documento, passa a ser uma denúncia contra o Estado brasileiro, contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso vai circular no Parlamento Europeu, que tem já conhecimento pleno de tudo o que aconteceu. A gente está no caminho de uma crise diplomática internacional nunca antes vista na história desse país, Ivan Kleber. Olá, Serrão, sempre uma alegria também, excelente o seu comentário, inclusive apareceu a imagem aí do parlamentar, do europarlamentar polonês que está acompanhando a situação no Brasil. A Polônia sofreu bastante atrás da cortina de ferro, eles sabem o que é a censura e a perseguição, então ele está aí empenhado nessa questão. Eu só não vou dizer o nome dele aqui, Serrão, porque são 10 consoantes e uma vogal, eu não me lembro do sobrenome dele, mas todo o respeito aqui e admiração pelo trabalho que ele vem fazendo nessa questão. Respondendo sua pergunta, sim, o Brasil caminha passos largos para uma questão diplomática também com a União Europeia. E olha que a União Europeia, ao contrário dos Estados Unidos, até que vê a relação com o Brasil de uma maneira diferente, né? A gente tem vários governos de esquerda ali e tudo mais. Mas, por exemplo, a ação, melhor dizendo, do ministro Alexandre de Moraes, que eu mencionei anteriormente, de simplesmente pedir para o Itamaraty começasse o processo de extradição antes que a Zambelli pudesse recorrer todas as vezes que ela pudesse recorrer, isso aí foi gravíssimo. Pode ter certeza que isso teve um peso também na decisão da justiça italiana. E como eu mencionei, então nós temos Espanha, Polônia, Itália, e posso anexar algo aí que obviamente é um contexto diferente, mas vários países da Europa também, falando no contexto diplomático, então não judicial agora, mas vários países da Europa começam a monitorar a presença do PCC e do Comando Vermelho no velho continente. Em resumo, Serrão, por que você foi na linha correta da questão do problema diplomático? O Brasil está causando problemas no velho continente, seja judiciais, que com, aspas, exportação da violência, coisa que disse o presidente da Bolívia em março, né, que o Brasil começou a exportar a violência. Então, por mais que o Lula tenha aí uma boa relação com a senhora do Laquê, aí, a Ursula von der Leyen, as questões começam a se acumular. E nós temos uma oposição forte dentro do Parlamento Europeu. Aliás, se a gente pegar, dependendo do partido ou outro aqui e ali, a centro-direita até tem a maioria no Parlamento Europeu e pode sim avaliar a questão do Brasil dentro das questões relacionadas a direitos humanos, a questão relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque agora levanta-se o questionamento. Se Carla Zambelli não teve, segundo a justiça italiana, não sou eu que estou falando, o devido processo legal, quem pode garantir que Jair Messias Bolsonaro teve esse mesmo processo e também os presos do 8 de janeiro? É por isso, Serrão, volto a repetir, não é nosso trabalho aqui pautar a oposição, longe disso. Mas, se o mesmo trabalho que foi feito nos Estados Unidos, com deputados, senadores, for feito na Europa, eu acredito que sim, os holofotes estarão em cima do Brasil, não somente nos Estados Unidos, mas na Europa, onde fica Paris, capital da França, se os senhores me entenderam. Geisiane, devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui os nossos analistas, Ivan Kleber. Antes de você ir, a doutora Kátia tem um arremate aqui para a gente. Doutora Kátia, por favor. Só um esclarecimentozinho técnico sobre essa nota do Fachin que eu queria passar para o Ivan. Quando
ele fala jurisdição tecnicamente é o poder de dizer o direito, e a justiça italiana corrobora o que a gente vem falando aqui há anos, que não houve devido processo legal, que Alexandre de Moraes era impedido por ser parte e juiz. Portanto, eu só queria colocar aqui para o Ivan, e até saber como é que isso ressoa no exterior, na Europa, o que Fachin está dizendo é o reconhecimento de que eles não exercem jurisdição, de que eles não dizem o direito e fica por isso mesmo. Perfeito, doutora Kátia. Essa nota saiu agora à tarde e eu acredito que a gente tem uma repercussão de hoje até no começo da semana que vem. Eu vou anotar aqui o dever de casa que a senhora está passando e se tiver alguma repercussão a gente vai trazer. Agora, eu digo o seguinte, se o ministro Fachin não está contente com a decisão da justiça italiana, por favor, ministro, vamos fazer justiça, então, no seu ponto de vista? Leve essa questão para os tribunais internacionais, vai ser bem divertido. E esse correspondente internacional adoraria cobrir esse caso em algum tribunal internacional. Então, faça isso. Se o senhor não está contente com seus colegas italianos, vamos para cima, né? Jogue, por exemplo, para a Comissão Europeia essa questão. Vai ser bem interessante de acompanhar. Gisiane, prepara a pipoca. Olha, a gente tem muita coisa para acompanhar com pipoca, viu? Esse seria um bom episódio, um bom capítulo. Ivan Kleber, muito obrigada pelas informações aqui no nosso JDO2. Bom final de semana, até semana que vem.